Mente vazia é oficina de coaching. É isso mesmo que você está ouvindo. O vídeo de hoje está muito interessante. E sem mais delongas, curta, comenta, se inscreva, compartilhe com seus amigos e bora logo pro vídeo. Graça e paz, companheiros. Esse é mais um vídeo do nosso canal Emoções à Luz da Fé, o seu canal onde nós falamos sobre emoções à luz da Palavra de Deus e também nós rebatemos e falamos a verdade acerca das pseudociências do comportamento da mente humana. Mas hoje o tema é muito importante e polêmico. Eu acredito que você chegou até esse vídeo porque o slogan lhe chamou a atenção. Mente vazia, oficina de coach. É isso mesmo que você está ouvindo. Hoje esse tema é muito importante, muito interessante, nós vamos falar um pouco sobre ele e esse vídeo está muito bom. Então eu vou pedir que você curta, se inscreva, compartilhe, seu like é muito importante para que nossos vídeos sejam recomendados, a gente alcance mais pessoas, para que essas pessoas sejam libertas dessas mentiras, né? Porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas vamos para o vídeo. O interessante é que essa metodologia, o coach, ele tem entrado em vários lugares. O principal lugar é no meio cristão. O coach ele tem entrado de uma forma tão arrasadora e tão sorrateira nas fileiras da verdade que muitas pessoas não estão percebendo. Mas nós vamos analisar alguns pontos, porque teria vários, esse vídeo ficaria extenso, mas nós vamos analisar alguns pontos sobre essa teologia ou essa metodologia do coach, né? Nós sabemos que essa metodologia tem encantado vários olhares e principalmente os cristãos, porque os coaches hoje acabam utilizando textos bíblicos para enroupar suas ideias e enganar pessoas inocentes, né? Eu digo isso porque eu fui coach, sou formado em coach, e eu utilizava dessas metodologias e colocava texto bíblico e falava, coach é bíblico. Eu falei que coach era bíblico. Só que não é bíblico e não tem nenhum fundamento, é isso que nós vamos ver hoje. Mas a gente vai analisar alguns vídeos aqui, né? Esse primeiro vídeo, acompanhe comigo aí esse vídeo, é muito interessante, né? As metodologias, as ideias do coach, e eu quero que você acompanhe comigo esse vídeo para você ver o que é que o coach tem feito na vida das pessoas. Acompanhe esse vídeo comigo. Você percebeu nesse vídeo? Então, eles fazem esses treinamentos. Esse é um dos vídeos. Eu fiquei escolhendo, vendo os vídeos ali para ver qual era o mais patético para colocar para a gente assistir, para a gente ver o quanto isso tem acontecido. Então, esse foi um dos vídeos que, quando você vê emoção. Você acaba se arrepiando também. Eu acredito que alguém vê esse vídeo se arrepia, assim, porque ele colocou toda aquela energia dele, ele gritou, eu sou vencedor, eu sou vencedor. E é isso que tem feito com as pessoas. As pessoas acreditam na ideia de que elas são vencedoras e esquecem vários fundamentos que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre cinco pontos importantes, o porquê o coach ele não deve ser aceito nas igrejas, nas fileiras da verdade, nem você deve participar de treinamentos, mesmo que sejam totalmente envolventes, ou mesmo que seu pastor, ou irmão da igreja, ou membro, ou ancião, fale com você que isso é bíblico, isso pode, mas você conhece, e você a partir de hoje vai conhecer essa verdade. Então, esse vídeo aí ele é bem interessante porque esse rapaz ele está num treinamento de alto impacto emocional. E a maioria dos coaches hoje, né, eles aprendem com coach e aí depois mudam o nome. Já não é mais coach, é treinador de alto impacto. Você já viu aqueles vídeos onde as pessoas vão caminhando na brasa, né? Aí vai caminhando na brasa e bota aquele fundo musical lá, aquele fundo triunfalista, e
e aí eles vão passando de cara fechada, e aí depois chora, aquele negócio. Então, eles chamam isso de treinamento de alto impacto emocional. Ele diz que quando tem um alto impacto emocional, você consegue ter uma mudança significativa. Então, eles mudam o nome. Pablo Marçal hoje não se considera como coach. As pessoas chamam ele de coach, ele fala, eu não sou coach. Mas ele fez formação de coach, ele era coach. Só que depois, com o tempo, ele parou, ele não mais trabalha como coach, agora ele é ativador, ele é reprogramador, ele é desbloqueador de cérebro. Pegou o código? Você entendeu o que eu estou falando? Então, o que acontece é que essas pessoas hoje têm sido enganadas. E eles ficam na ideia de que eu sou vencedor. Você vê, esse rapaz, ele quebrou ali a madeirinha, né? Você vê que ele botou tanta energia. E você vê também a sinceridade desse rapaz. E pode ser que ele tenha alguma coisa transformada na vida dele, mas a ideia aqui não é somente a transformação, aquilo que é gerado na pessoa, mas a ideia que é gerada na pessoa. Que ideia? É que essa pessoa consegue vencer. Ela é um fim em si mesmo. Então, ela não depende de algo externo. Então isso tira a soberania e a dependência de Deus. E nós vamos entender mais pra frente. Antes da gente começar a ver esses pontos, tem outro vídeo aqui bem interessante. Esse vídeo aqui é de um treinamento chamado Protagon. Esse é de um coach, né? Hoje também ele não é intitulado como coach, mas ele é coach. E é o Wendel Carvalho. É muito conhecido. E esse é um treinamento dele chamado Protagon. Então, o objetivo desse treinamento é transformar a sua vida, a sua mentalidade. E olha o que acontece nesse vídeo. Acompanhe comigo aí esse vídeo. Preste muito bem atenção, né? Se você quiser voltar esse vídeo aqui para você ver, essa prática se chama Haka, ou Haka, não sei muito bem a pronúncia, e isso é utilizado para dar as boas-vindas aos visitantes da tribo, dessa tribo, né? Na verdade, quando a tribo inimiga, ela vem, enfim, é algo que eles fazem aí. Então você viu que eles começam a bater as pernas, é ativação mental. Aí fala, eu mereço, eu crio. Então o coach acredita nessa ideia de que ele cria a realidade. Calma aí. Ele que cria a realidade. Aí eu te pergunto, onde é que tem Deus nisso? Eu crio a minha realidade. Aí você fala, não, irmão, mas a Bíblia diz que imagine sua alma é, então você cria na sua mente. Não é bem assim. Eu também acreditava dessa forma que você acredita. Mas, imaginei, você merece. Aí a música é eu mereço, eu crio, eu faço. Então, nesse treinamento, ele aflora a ideia de que a pessoa, ela consegue, ela merece, é a questão de pertencimento. Mas será que a Bíblia apoia essa ideia? De que você cria a sua realidade, você cria, né, você cria aquilo, então tudo em volta em você faz e só você faz. Então nessa ideia acaba que tirando, e esse é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar na questão do coach, é que eles têm um problema. O problema do coach é que ele tem um foco excessivo no eu. Ele tem um foco excessivo no eu por quê? O coaching, essa metodologia, ele gira, por exemplo, ele trabalha na frequência de você é um fim em si mesmo, então gira em torno de você. Então são frases como você pode tudo, tudo depende de você, confie em si mesmo, a Bíblia apoia isso. Você é cristão, a Bíblia apoia isso. O universo conspira no seu favor,
você é merecedor, você pode, você consegue. Aí você vai falar assim, não, a Bíblia diz que eu posso. Verdade, você pode, mas naquele que te fortalece. Então, o texto deixa claro que você não pode sozinho. Porque isso contraria João 15, versículo 5, que diz, próprio Jesus, palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, nada de bom nós podemos fazer sem Cristo, mas o coach ele prega totalmente ao contrário. Ele diz que você pode, que você merece, que você cria a sua realidade. Então, você cria a sua realidade, você não precisa de um Deus. O coaching, a ideia do coaching é criar pequenos e semideuses. Só que com a roupagem cristã, eles colocam um texto bíblico ali. Olha, a Bíblia diz que você é o que você imagina. Então, eu estava fazendo um atendimento hoje. Eu estava fazendo um atendimento hoje pela manhã e a pessoa, eu falei, né, sobre a questão do acreditar, né, das crenças. Nós estamos trabalhando essa questão da crença e eu falei com essa pessoa assim, acerca da crença. Ela falou, não, eu vou começar a pensar que a gente estava falando sobre relacionado à compulsão alimentar. E aí, em determinado momento, ela falou, eu vou começar a imaginar assim que eu sou magra. Eu vou começar a imaginar e falar que eu sou magra, que eu sou magra, que eu sou magra. Então, isso vai acontecer na minha vida. Então, as pessoas, ela brincou, né? Ali foi uma brincadeira que ela fez. Só que as pessoas acabam acreditando que só você pensar positivo é que as coisas vão acontecer, você vai criar. Primeiro você tem que criar na sua mente. Existem verdades nisso? Existem. Só que eles fazem uma mistura, eles fazem uma mescla de mentira e verdade. Então, a verdade ela fica à tona, só que ela acaba que meio você focando naquilo que é verdade, esquece a gama que é tudo mentira. Então você acaba sendo enganado. Então o primeiro objetivo do coaching é fazer o quê? É você focar em você mesmo. É você esquecer de Deus, é você focar no eu. Você pode, você consegue, você cria e você pode fazer tudo. O universo gira ao seu favor. Essa é a ideia do coaching. Essa é a ideia. Eu poderia falar vários pontos, nós vamos trabalhar 5 pontos que eu achei pertinente nós trabalharmos aqui hoje. Então, esse é o primeiro, é o foco excessivo no eu aqui. Você pode, e ainda tem a ideia de falar assim, olha, e eu falei isso em uma sessão com a minha coach, né, que eu atendi há muitos anos atrás. Eu cheguei a falar isso com ela. Por quê? Influenciado pelo conhecimento e pela teologia coach. O que é que eu falei? A sua transformação, a sua cura, aí bota que ele está dentro de você. Então, calma aí. Se a pessoa está com um problema, a cura está dentro dela. Aí você vai para a Bíblia diz o quê? Que dentro de nós tem o quê? Nada de bom. A Bíblia diz que nós somos maus, a nossa natureza, a nossa boca está veneno de víbora, nossos pés são ligeiros para derramar sangue. A Bíblia diz que enganoso é o coração humano, mais perverso do que todas as coisas, procede mau desígnio, furto, adultério, roubo. E Mateus 15, 19, furto, adultério, roubo, prostituição, lascívia, tudo que é ruim produz dentro do coração. Só que o coach está dizendo que você consegue. E que a cura, a transformação vem de dentro de você. Agora imagine isso. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Totalmente ao contrário. Então, o primeiro ponto é que há um foco excessivo em você mesmo. Então, você é o centro. A Bíblia diz o quê? O que é que a Bíblia diz? A morte do eu. Então, o coaching é um falso profeta, querendo ou não. Porque o falso profeta, ele fala algo que Deus não falou. E Deus não falou que você em si mesmo pode, em você consegue, que dentro de você está a cura. Isso não veio da boca de Deus. Deus fala para o eu morrer. O coaching fala para o eu reviver. É um falso profeta. Mas vamos lá. O segundo ponto, bem interessante também, é que a metodologia do coaching, o que acontece nessa metodologia? Ela mistura filosofia, esoterismo, misticismo e espiritualismo. É tudo de ruim, tudo ismo,
está dentro ali do meio coach. Porque existem ferramentas, né, que são ferramentas místicas. Eu digo isso porque eu sei. Você pode me pedir, sei lá, 10 técnicas de coach. Eu falo para você porque eu sei. 10 técnicas de coach. 10 técnicas. E, na verdade, a maioria das técnicas do coach, eles são técnicas da PNL, que é uma formação que eu fiz também. Né? E nós vamos, em outro momento, falar sobre a programação neurolinguística. Mas é uma formação que eu tenho. Eu sei várias técnicas. Switch, submodalidade, o famoso ressignificar, metamodelo, modelagem, né? Várias técnicas, né? Várias técnicas mesmo. Então, o que acontece é que essas técnicas são técnicas espiritualistas e místicas. Por quê? No meio coaching existe algo chamado lei do universo. As questões transcendentais. Então você tem que transcender. Você tem que tirar o leão que tem dentro de você, né? Então, fala também sobre meditação, visualização. Você precisa visualizar. E eu já fiz tudo isso. Eu já fiz com que as pessoas fizessem isso também. Então você tem que visualizar aonde você quer chegar. Uma coisa é você colocar no papel e imaginar. Poxa, eu imaginando aqui com um carro que eu estou lutando para. Uma coisa é você fazer isso. É você imaginar você conquistando algo, não como um mantra, que é o coach. Qual é o mantra? E eu fazia isso. É você todos os dias parar e visualizar, né? Começar a fazer a visualização. Como é que começa a visualização? Você primeiro para, você respira, esvazeia a sua mente. Olha onde já começa o perigo, esvaziar a mente. O que a Bíblia diz? O que acontece quando sua mente está vazia? É a oficina de coach, né? Não, brincadeira. O que a Bíblia... Não, é verdade que é a oficina de coach. Mas o que a Bíblia diz? Quando a casa está vazia. O que acontece? Os espíritos vêm com quantos? Com mais 7, não é isso? Então, a lei está no contexto de casa, mas está falando da mente também. Da mente humana. Então, o que acontece? Esse meio fala para você esvaziar, respirar, esvaziar a mente e começar a visualizar. Isso se chama misticismo, espiritualismo. E isso começou com Inácio de Loyola. Se você não sabe quem é Inácio de Loyola, pesquise. Ele foi o criador, ele é o pai do jesuitismo. Né? Então, ele criou esses métodos de contemplação. E Babilônia, né? Se você está fazendo isso, você está bebendo o vinho de Babilônia. Então, você contempla. E o que é que eles ensinam? Você pode pesquisar sobre oração contemplativa, oração centrante, tudo envolve esse meio. E, infelizmente, isso está no meio do povo de Deus. Está no meio da igreja do Deus vivo. Pessoas fazendo orações centrantes, oração do santuário. Enfim, então tudo hoje está acontecendo no meio do povo de Deus. O que é isso? Babilônia, confusão. Então, a metodologia do coaching tem entrado dentro da igreja. Tem assolado as fileiras da verdade. Tem enganado muita gente e tem levado muitas pessoas para a garra do diabo. As pessoas estão presas nessas metodologias do inferno e acabam esquecendo o verdadeiro poder. Aquele poder que tem algo tão vital, é a capacidade de penetrar juntas e medulas, alma e espírito e discernir os pensamentos humanos, que é a palavra de Deus. Ela tem esse poder, está lá no livro de Hebreus, e nós esquecemos, ou melhor, nós deixamos de lado, porque olha, não, a Bíblia, mas Deus, ele usa pessoas, assim como ele usa o médico, ele usa o coaching. Isso não existe. Então, Deus, ele deixou a palavra dele a respeito da mente humana. Ele não deixaria ímpios, teorias ímpias, para que trabalhe na nossa mente.
Mas vamos lá. Então, mexe toda essa questão de meditação, de vibração entre questões quânticas. Você já ouviu falar do coach quântico? Onde você vê na igreja coach quântico, mentora espiritual, coach de espiritualidade. Gente, isso é um perigo. É um perigo. Então nós precisamos ficar espertos. Esse é o segundo ponto. Então o coach ele traz espiritualismo, misticismo, muita coisa errada para o seio da igreja e da verdade. Mas há um terceiro ponto. Que é o ponto de promessas absolutas de autonomia da sua vida. Por quê? O coach ele fala que você vai ter total controle na sua vida. Você já ouviu alguns falar, principalmente Pablo Marçal, tome conta da sua vida. Você cria a sua realidade, você pode controlar totalmente a sua vida. Só que a princípio parece que não tem nenhum problema. Mas há um grande problema nisso. O quê? Essa ideia acaba deixando de lado 3 realidades espirituais. Quais são essas? Primeiro, a soberania de Deus. Quando eu falo que eu tenho controle total da minha vida, Deus já não é mais soberano. Você já tira a soberania de Deus. Aí você entende o porquê o coach ele tem essa metodologia sorrateira. O diabo ele trabalha de forma sorrateira. Ele é ardiloso. Ele estudou a mente humana por mais de 2000 anos. Ele é um psicólogo milenar, como diz um grande amigo meu. Ele é psicólogo milenar. Então ele conhece o que eu e você vai ser atraído. Ele conhece, ele sabe como funciona a maquinária viva. Ele sabe como funciona a nossa mente. E ele está enganando muitas pessoas através disso. Então, a metodologia do coach tira primeiramente a ideia da soberania de Deus. Se você toma controle total da sua vida, então não existe soberania de Deus aí. Uma coisa é soberania de Deus, outra coisa é a questão da predestinação. Isso, a gente não acredita na predestinação calvinista, mas na predestinação bíblica. Né? Então, nós vemos o quanto isso tem afetado o seio da igreja. Outro ponto é o pecado. Então, se você tem controle total da sua vida, o pecado fica onde? Onde é que fica o pecado? Você tem controle total da sua vida. Isso não quer dizer que a gente não tem o livre-arbítrio. Porém, a gente, infelizmente, quando nós não estamos em Cristo, quando nós não lançamos mão da justiça comunicada do Senhor, nós somos vendidos, escravos do pecado. Jesus ele disse, aquele que pratica o pecado é escravo dele. Então existe a lei do pecado que opera em nós. É aquela vontade, é o que Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que está diante de mim, esse eu estou fazendo. Então, existe a lei do pecado. Só que no coach, quando ele promete a questões absolutas, ele não pensa nisso. Ele não pensa nisso. Mas existe outro ponto também, que é a necessidade do arrependimento e transformação pela graça. A transformação do coach vem através de você mesmo. Você consegue mudar a sua realidade, você pode. Então tudo isso está totalmente contrário àquilo que Deus diz. E o quarto ponto é que não tem fundamento bíblico, não tem embasamento. Então, se não tem fundamento bíblico, isso a gente já viu nos 3 primeiros tópicos. Não tem fundamento bíblico, o que é que o coach vai estar embasado? Sucesso, dinheiro, status e fama. Em outras palavras, a cobiça do mundo, os desejos da carne. Então, são coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Você pode pensar, não, mas eu vou para o treinamento e filtrar aquilo que é bom. A Bíblia diz, retende. A Bíblia diz assim, já vi muitas pessoas utilizando esse texto fora do contexto. Examinai todas as coisas e retém o que é bom. O texto não está falando disso. O texto está falando da profecia. Está falando para você examinar a profecia e reter o que é bom. Está falando para você ir. E se for assim, vá para um culto satânico, examine e retenha o que é bom. Vá para um centro de espírita, examine tudo e retenha o que é bom. Não, eu vou para o coach, eu retenho o que é bom. Não tem nada de bom ali. Não existe nada de bom. E o quinto ponto, e não menos importante, é que
O coaching, ele aumenta, traz o desejo de poder e alimenta a idolatria ao sucesso. Ele coloca o sucesso, produtividade, desempenho, coloca acima de várias coisas, de todas as coisas. Você precisa ter vitória na sua vida, você precisa vencer financeiramente, você precisa odiar a pobreza. E esse é um grande perigo, porque a Bíblia ela não fala para a gente odiar a pobreza. O próprio apóstolo Paulo falou, eu sei viver na escassez, na bonança, eu já vivi em toda e qualquer dificuldade. Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então isso acaba trazendo, alimentando o poder, criando ídolos no coração do sucesso. Quando muitas pessoas se frustram, aí ela tem o quê? Problema com as suas emoções. Isso também é um vídeo posteriormente que nós vamos falar sobre ídolos do coração. Então, você começa, a partir do coach, você começa a medir as pessoas pela sua performance, pelo seu valor. É tanto que você vê muitos coaches que falam assim, olha, não, eu só sento em mesas, né, onde pessoas de alto nível e tal, e águia anda com águia. Imagine Jesus falando isso, né? Porque Jesus, se a gente fosse botar nessa mentalidade, Jesus é águia. Mas Jesus andou com pardal, Jesus andou com andorinha, Jesus andou com beija-flor, Jesus andou com um povo pobre, um povo carecido da misericórdia de Deus. Só que o coach não, águia anda com águia, águia só anda com águia. Uma coisa é você filtrar, andar com pessoas que vai te ajudar no seu crescimento espiritual, mas não está querendo dizer que você vai largar as outras pessoas e não vai atender, não vai andar com as outras pessoas também. Nós precisamos andar com as pessoas mais humildes. E o coach acaba tirando um foco principal do povo de Deus, que é na transformação do caráter moral. E esse é o grande perigo. O grande perigo de você ficar escravo de si mesmo. É isso. O objetivo do coaching é esse, que você se torne escravo de si mesmo. Porque Deus ele quer que você se torne dependente dele. O coaching ele vem com o objetivo de fazer tudo isso ao contrário. E eu finalizo esse vídeo falando as seguintes palavras. Se você está infiltrado nesse meio, se você fez formação, se você fez isso, se você aconselha pessoas a participar, fala que o coach é bíblico, se arrependa. Se arrependa porque não é vontade de Deus. Porque o objetivo do coach, da autoajuda, é simplesmente fazer com que você fique preso a si mesmo. Porque a autoajuda, ela te faz escravo de si mesmo, mas a ajuda do alto te faz dependente de Deus. Então pense bem. Que Deus te abençoe e que você tenha sido abençoado com esse vídeo.